Voz ao FM começou a sua caminhada vocacional em Baratões em 2007. Leiria, está a fugir. Em 2019, faz a sua ordenação sacerdotal. Só para confirmar que eu sou fantástica e fundada. Está neste momento em Leiria, faz parte da comunidade do Convento de Leiria. Foi um dos responsáveis durante o pastoral juvenil da OFM. Tivemos a graça da Juventude Franciscana de Portugal. Ele foi o nosso assistente e foi já assistente também da Fraternidade de Santarém. Em breve vai nos deixar para seguir os seus estudos para Israel e hoje estará aqui um bocadinho para falar da sequência que o Frei Leitão começou, dedicada a memorial e propósito e regra e vida dos franciscanos no século. Desde já muito obrigada pela sua presença. Frei, seja bem. Ora, muito bom dia a todos. Se não se importam, falarei sentado, mas poderão acompanhar também com a apresentação do PowerPoint. Agradeço as palavras da Ana e também o convite que me foi endereçado. Esta apresentação tem a sua gênese num tema de formação da Fraternidade de Santarém, onde se abordaram os 800 anos da OFS, que tradicionalmente considera a memorial e propósito a primeira regra. Nesse encontro, a nossa abordagem a este documento foi meramente introdutória e, digamos, demasiado incompleta. Nesta reflexão, procurando prospetar alguns dados históricos do que dispomos, abordaremos a problemática das origens do documento, tendo em conta os manuscritos de que dispomos. Esta problemática, por sua vez, insere-se na questão mais ampla sobre a fundação da Ordem da Penitência e a sua relação com São Francisco de Assis e os frades menores. E, por fim, apresentaremos sucintamente as características deste documento, sublinhando os aspectos essenciais no que toca a esta forma de vida secular. Tradicionalmente considerada a primeira regra da Ordem de Ser Franciscana, ela constitui efetivamente um documento canónico fundamental, pois nele se regula a vida dos irmãos e irmãs da Ordem da Penitência. Através dela, o penitente voluntário era reconhecido como membro de uma ordem específica, impondo-se uma normativa única às diversas fraternidades. No entanto, como veremos, se é certo que os terceiros franciscanos se regularam por ele, não tão certo é o facto de este ser um documento exclusivamente dos e para os terceiros franciscanos. Dispomos apenas de 4 manuscritos. Os seus códices receberam o nome da localidade onde foram encontrados. O primeiro deles, por ordem de datação do documento, o Códice de Florença, com a sigla V, é um texto que está dividido em 8 capítulos, a vermelho, mas sem capítulos, sendo que a titulatura é um acrescento do secretário do amanuense. É composto por parágrafos numerados, continuamente de 1 a 39, e este será o códice mais antigo, situando-se provavelmente em data próxima a 1221. Conhece-se uma descrição deste códice que se encontra no catálogo do século XVIII da Biblioteca Dominicana em Veneza. Por isso é igualmente denominado de Códice de Veneto e é identificado pela sigla V. Terá sido escrito na região da Etrúria, Itália Central, ou pelo menos reflete o etrusco. O Códice de Capistrano, com a sigla C, é um códice de 1228, embora o texto apresente afinidades com o Códice de Florença. Está dividido em 13 capítulos, subdivididos por parágrafos, embora o 13º capítulo seja um acrescento intitulado sobre as culpas a serem manifestadas, a serem confessadas. Neste códice encontramos uma datação da memorialia. O terceiro códice é o Códice Regiomontano. Está estruturado em 9 capítulos, subdivididos em parágrafos numerados de 1 a 36. Seguem-se normas relativas a penas e à sepultura. Estas normas também serão um acrescento. Por fim, o Códice de Áquila, com a sigla A. Neste códice, a memorial e propósito é seguida da Bula Supramontem, de Nicolau IV, e das Constituições dos Irmãos
da penitência de São Francisco, emanadas no capítulo de Bolonha de 1289. O texto é próximo do Códice Capistrano. Convém notar que se perdeu o texto original. Por um lado, a capacidade de reprodução e preservação era imensamente diminutas em relação às técnicas e à disponibilidade material odiernas. Por outro lado, depois da promulgação da regra de Nicolau IV, a Memorial a Propositi naturalmente foi colocada de lado. Por isso, quando nos referimos à datação local de redação e autoria, deparamos-nos apenas com hipóteses que por ora nos permitem admitir uma coisa e o seu contrário. Quanto à sua datação, tradicionalmente situa-se no dia 20 de maio de 1221. Trata-se de uma data relativamente segura, que vem no referido Códice de Capistrano, bem como no Tratado da Ordem Terceira do século XVI, escrito por Frei Mariano de Florença. Muito provável é o ano da sua promulgação. Para além do manuscrito C e de Mariano de Florença, o mesmo ano é referido por uma série de testemunhos. O local de redação não é tão fácil de determinar. De acordo com o Tratado de Mariano de Florença, ela teria sido redigida em Florença. Alguns autores do início do século XX, baseando-se igualmente na referência de Bernardo Bessa sobre a afinidade e cooperação entre São Francisco e o cardeal Ugolino, defenderam esta tese. No entanto, ela é dificilmente sustentada pelas fontes biográficas que não atestam um encontro entre São Francisco e o cardeal Ugolino nesta cidade entre 1220 e 1221. Não sendo possível determinar um local concreto, o estudo dos manuscritos permite-nos situar a sua redação na zona centro-norte de Itália. Encontramos, pois, termos como 4 soldos de Ravenna e 12 dinheiros de Pisa, ou Pisano. Esta questão do local de redação relaciona-se também com os problemas levantados quanto à autoria. Os mesmos autores que defendiam Florença como local de redação sustentam a teoria segundo a qual a Memorial a Propósito foi elaborada por São Francisco e o cardeal Ugolino. Paul Sabatier, o chamado pai da questão franciscana, por sua vez, ao editar o Códice C, sustenta que, em virtude da ausência de referências à Carta a todos os fiéis no texto da Memorial, a participação de São Francisco na sua elaboração deve ser considerada, quando muito, indireta. O padre Cuthbert, em 1910, tentando conciliar as teses anteriores, propõe uma nova solução. A Memorial a Propósito foi redigida pelo cardeal Ugolino a partir das normas elaboradas por ele e São Francisco no inverno de 1220-1221. O texto original perdeu-se, sendo que a redação do Códice Capistrano será um texto com acrescentos posteriores. Para um autor que trata estas questões, o Frei Anastácio Wingert, ao analisar o Códice C, comparando com o Régio Montano, sustenta que os primeiros 4 capítulos da Memorial a Propósito terão sido redigidos pelo cardeal Ugolino, enquanto os restantes se baseiam em prescrições observadas em várias fraternidades, sendo assim resultado de um trabalho redatorial que se iniciou em 1220-1221 e terminou em 1228. Agora sim. Esta última tese aproxima-se da opinião mais consensual e atual entre os estudiosos, segundo a qual a regra foi redigida por um canonista ou por um grupo de canonistas a partir da legislação em vigor aplicada a grupos laico-penitenciais, tais como os humilhados, que o Frei Luís já falou, os pobres católicos e os pobres lombardos. A participação direta do cardeal Ugolino é muito provável, tendo em conta a sua proximidade a São Francisco, ele era o cardeal protetor da ordem, e a sua influência inquestionável nas regras da primeira e segunda ordens. A descoberta do Códice de Florença
veio mostrar como, na sua gênese, à exceção do capítulo 13, o texto é anterior a 1228. Portanto, não será um trabalho redactorial de 7, 8 anos, mas, ao ser aprovado pelo Papa, seria um texto já elaborado. A complexidade que encontramos no estudo das origens da memorial e propósito, bem como as dificuldades em encontrar respostas seguras, inserem-se na problemática mais ampla das origens e fundação da Ordem dos Penitentes, que o Frei Luís já aqui apresentou. Todo o século XIII é perpassado pelo fenómeno da penitência, com manifestações individuais e coletivas, a tal ponto que, a par da Ordem dos Clérigos e da Ordem dos Monges, se reconhece uma Ordem dos Penitentes. É, pois, neste contexto que se insere a Memoriale, visto que, em 1289, na Bula Supramontem, Nicolau IV declarará São Francisco como fundador da Ordem da Penitência. Esta convicção, porém, tem a sua origem na hagiografia e liturgia franciscanas, sendo que as várias fontes apresentam compreensões um tanto ou quanto distintas sobre este fenómeno. No entanto, a par de outras fontes indiretas, contribuíram para que esta convicção perdurasse por séculos. Na sua vida primeira, de 1228, Tomás Savano fala da tríplice milícia dos eleitos. Ele, São Francisco, foi, na verdade, o glorioso artífice e mestre da vida evangélica. Graças ao seu exemplo, à sua regra e aos seus ensinamentos, a Igreja de Cristo vai-se renovando nos seus fiéis, homens e mulheres, e triunfa a tríplice milícia dos eleitos. A todos propôs uma regra de vida e indicou o caminho da salvação, segundo as peculiares condições de cada um. Aludirá Tomás Solano, de forma genérica, às 3 ordens do povo de Deus, monges, clérigos e leigos, ou referir-se-á explicitamente às 3 ordens franciscanas. No entanto, na sua vida segunda e no Tratado sobre os Milagres, o primeiro biógrafo de São Francisco nada refere acerca da 3ª ordem ou da Ordem da Penitência. Por sua vez, o Anónimo Peruzino, datado entre 1240 e 1241, depois de falar da primeira e da segunda ordem, diz-nos: também os homens casados lhes diziam, Frei Luís já apresentou esta citação. Neste caso, a fundação da Ordem da Penitência, ou dos Penitentes, surge ligada à ação apostólica dos frades, referindo-se ainda à aprovação da Santa Sé, embora não se especifique, tratar-se-á da memorial a propósito. No mesmo sentido, a legenda dos 3 companheiros, que é de cerca de 1246, refere o seguinte: do mesmo modo, maridos e esposas, não podendo romper os laços do matrimónio, entregavam-se em suas próprias casas sob o piedoso conselho dos irmãos à prática da mais estreita penitência. Assim, graças ao bem-aventurado Francisco, prefeito e devoto da Santíssima Trindade, a Igreja de Deus recobrou novo vigor com estas 3 ordens, que simbolizavam as 3 igrejas por ele restauradas. Cada uma destas ordens foi, a seu tempo, aprovada pelo soberano pontífice. Desta feita, surge-nos a referência às esposas, a prática da penitência assemelha-se à prática vigente do tempo, e a fundação da ordem surge-nos como expressão da Santíssima Trindade, por intermédio de São Francisco, para a renovação da Igreja através da pregação dos frades. De igual modo, refere à aprovação da Santa Sé, aludindo às 3 ordens. Se a questão permanece em aberto nestes relatos, na medida em que as expressões não são claras ou a referência à fundação é ambígua, em Julião de Espira, a fundação institucional da 3ª Ordem da Penitência é afirmada explicitamente. No seu ofício rítmico de São Francisco, que terá sido escrito entre 1230 e 1232, lemos: 3 ordens funda. A primeira chama de frades menores e de pobres damas é a segunda, mas a 3ª dos penitentes acolhe um e outro sexo. Por sua vez, na sua vida de São Francisco, composta entre 1232 e 1235,
depois de se referir aos irmãos menores e às senhoras e virgens pobres, diz-nos acerca da terceira ordem. A ordem terceira, igualmente de assinalável perfeição de vida, foi designada por ordem dos penitentes, podendo dela fazer parte pessoas de ambos os sexos, sejam clérigos ou leigos, sejam pessoas solteiras, casadas ou viúvas. É, portanto, a partir de Julião de Espira, que a tradição da fundação das três ordens por parte de São Francisco, e particularmente da ordem terceira, ganha expressão, de modo que as fontes biográficas franciscanas posteriores, ao tratar das três ordens, surgirão na continuação desta tradição. Por isso é que eu prometi que o Julião de Espira é que é o culpado. Nas fontes externas da ordem franciscana, encontramos várias posições. Na maioria das crónicas do século XIII, não encontramos qualquer referência, o que para Giovanna Casagrande constitui um inquietante silêncio. Na carta do Papa Gregório IX, cardeal Ugolino, a Inês de Praga, de 1238, afirma-se São Francisco como fundador da penitência collegia. Na vida de do Papa Gregório, que é de cerca de 1240, diz-se que foi Gregório IX, quando ainda era bispo de Ostia, que havia fundado a Ordem da Penitência. A Crónica Menor de Erfurt, que é de 1261-1266, atribui a Gregório IX a confirmação da Ordem instituída por Francisco. Como podemos constatar, as fontes não são consensuais no que toca à relação de São Francisco com a Ordem da Penitência, sendo que as diversas teses se aparentam com as teses da redação da Memorial a propósito. Tal como nestas questões, a discussão historiográfica sobre a fundação da Ordem dos Penitentes, que se desenvolveu sobretudo a partir do dominicano Messerna, no início do século XX, coloca-nos presentemente perante hipóteses. No entanto, certo é que o movimento dos penitentes é anterior a São Francisco e que ele próprio se inseriu nele, tal como nos diz no seu testamento: Deus Nosso Senhor quis dar a sua graça a mim, o irmão Francisco, para que começasse a fazer penitência. Vestiu o hábito de ermita, ou hábito desprezível e simples vulgar, consoante as biografias, e os primeiros irmãos apresentavam-se como penitentes de Assis. Até 1220, o movimento penitencial franciscano expressa-se em diferentes estilos de vida: frades menores, damas pobres de São Damião e leigos, que, entusiasmados pela pregação e testemunho de São Francisco e seus companheiros, aderem a um renovado estilo de vida evangélico. A título de exemplo, quando São Francisco se dirigia para Cortona, uma mulher vai ao seu encontro pedir conselho, tomando depois a decisão com o seu marido de servir a Deus na sua casa, assumindo o estado de continentes. Grégio parece ter sido uma grande fraternidade da Ordem Terceira. Depois da pregação de São Francisco e perante o milagre das andorinhas, os habitantes do castelo de Canara, ou Saburniano ou Alviano, manifestam o desejo de abandonar tudo para o seguir, recebendo de São Francisco ordem para se aquietarem, esperando pelas suas orientações. Diz-nos o texto das Florinhas: e então São Francisco pensou em fundar a Ordem Terceira para universal remédio de todos, e deixando-os assim muito consolados e bem dispostos à penitência, partiu para entre Canara e Ferrara. Neste sentido, a fundação da Ordem Terceira, enquanto forma de vida para seculares, é anterior a 1221. Aquele veio temporal de 68 anos que decorre entre a Memorial a propósito e a Supramontem, afigura-se-nos extremamente complexo e difícil de escrutinar quanto à aplicação da Memorial a propósito e à relação entre penitentes e menores. Por um lado, compreende-se um processo de maturação e aproximação entre uns e outros.
Chegados a 1250, tal como referimos, verificamos que os frades menores afirmavam que a Santa Sé havia confirmado as normas de vida que São Francisco deu aos irmãos da penitência. Estas normas de vida estariam consignadas na carta a todos os fiéis. Entre os estudiosos não há consenso quanto aos destinatários desta carta. A tese tradicional defende que a carta a todos os fiéis teria sido escrita para os leigos seculares penitentes que queriam viver segundo o carisma de São Francisco. E, de alguma maneira, até a regra atual assume isto quando coloca a primeira redação da carta a todos os fiéis no prólogo da regra. No entanto, se considerarmos a própria experiência de vida de São Francisco e o sentido que podemos apreender de outros seus escritos, veremos que o fazer penitência é sinónimo de conversão de vida à luz do Evangelho e, assim, condição para a salvação. O fazer penitência constitui, portanto, o conteúdo da sua pregação dirigida a todos sem distinção. Logo, o convite à penitência não poderá ser limitado ao convite a pertencer à ordem da penitência. Também conhecemos a vida de proeminentes penitentes que viviam de acordo com o carisma franciscano neste período, tais como Isabel de Hungria, Humiliana de Cerchi, Rosa de Viterbo, Margarida de Cortona, Ângela de Foligno, Ivo da Bretanha, Luís IX. Fontes documentais anteriores a 1289 atestam que, em pelo menos 7 cidades, haveria um vínculo entre penitentes e menores, tais como Orvieto, Verona, Bolonha, Città del Castello, Pádua, Prato e Pisa. Conhecemos ainda algumas bulas que mencionam os irmãos da penitência como corporização organizada e reconhecida pela Igreja, sendo a primeira delas a bula papal Significatum Est de Honório III, datada de 16 de dezembro de 1221 e dirigida ao bispo de Rimini, na qual solicita ao prelado a proteção dos penitentes perante as autoridades civis que queriam obrigar-lhes a tomar armas para a defesa da cidade. Do mesmo modo, bulas e cartas papais posteriores revelam uma grande difusão dos penitentes. E aqui começa a questão dos penitentes terem um estatuto quase religioso. Na prática não eram religiosos, porque não professavam os votos evangélicos, ou melhor, na teoria não eram, mas na prática tinham privilégios semelhantes aos religiosos. E isto só vai ficar resolvido no Concílio de Trento, com a separação entre a Torre e a OFS. Por outro lado, conseguimos compreender que também houve resistências a uma vinculação com os menores por parte dos penitentes. Em 1247, o Papa Inocêncio IV delegou nos frades menores o ofício de visitadores para os penitentes de toda a Itália. Isto mostra como alguns penitentes zelariam pela sua autonomia e como os próprios bispos não seriam alheios à intromissão dos frades na vida do povo, tal como aconteceu, por exemplo, em Florença. E aqui podemos citar Coelho, que está nada de novo debaixo do sol. Além disso, grupos de penitentes houve que estreitaram a sua relação com os dominicanos, tal como demonstra a regra do mestre-geral dominicano, Múnio de Zamora, datada de 1285. Por outro lado ainda, nem todos os menores seriam favoráveis à promoção e assistência da Ordem da Penitência, tal como podemos ver no texto anónimo, em exposição de questões sobre a regra dos frades menores, datado de 1268. Num dos seus capítulos, intitulado Porque os frades não devem promover a ordem dos penitentes, o autor sustenta que tal constitui uma perda de liberdade e constitui um perigo para a vocação dos frades e para a reputação da ordem. Este texto foi, desde o século XVI, considerado São Boaventura e ainda hoje surge, na edição de Guarati, dentro das obras de São Boaventura. Mas para explicitar um bocadinho aquilo que o autor diz, que hoje sabe-se como é São Boaventura, diz o seguinte: por um lado, os frades
têm mundos da pregação itinerante. E assumir fraternidades de penitentes significa colher a sua liberdade de ação. Depois põe problemas concretos. Se um penitente for levado a tribunal, o frade que acompanha aquela fraternidade deve defendê-lo. Se ele for condenado, o frade será acusado de não o ter acompanhado e orientado do bom caminho. Se o frade o defender, o frade será acusado de cumplicidade. Se o penitente for pobre, e se a fraternidade não tiver meios, os frades é que terão que acatar com os custos. Se o penitente for rico, os frades serão acusados de andar atrás da riqueza dos ricos. Se um penitente for acusado de heresia, o frade será acusado de não ter orientado na ortodoxia. Se uma penitente aparecer grávida, quem é o pai da criança? Isto são problemas que este texto coloca e que nos mostram como, de facto, a assunção da ordem dos penitentes e a relação com a primeira ordem, de ambas as partes, embora houvesse uma aproximação, de ambas as partes havia resistências. E já agora, se me permitem pôr uma deixa pessoal, seria interessante traduzir este texto e refletir na assistência, porque se calhar não há coisas muito diferentes dos dias de hoje. A vinculação canónica inequívoca viria apenas com a regra de Nicolau IV, aprovada pela já referida Bula Supramontem em 1289. Nela, o Papa declara São Francisco como o fundador, instituidor, da Ordem dos Penitentes e vincula-a definitivamente aos frades menores, nomeando-os visitadores exclusivos das fraternidades, ainda que o bispo permanecesse como autoridade de referência. Através dela, o Papa garantia a autoridade carismática da Igreja, contendo assim toda a corrente heterodoxa, anti-eclesiástica e antipapal, que era típica daqueles movimentos que o Frei Luís aqui falou, que se opunham ao status quo da Igreja. Por outro lado, inseria os penitentes no ramo minorítico e salvaguardava as determinações do Segundo Concílio de Lyon, de 1274, que limitava a proliferação de novas ordens. Convém notar, porém, que o próprio acolhimento desta nova regra não foi consensual e imune a resistências, além de que o próprio Papa Nicolau IV foi o primeiro Papa franciscano. Creio que diz bem Frei Adelino Pereira quando escreve: São Francisco não fez mais do que meter-se ele próprio no caudal deste vasto movimento e, aproveitando a sua força e influência, tornar-se, digamos assim, um dos seus mais altos líderes. Por fim, passamos então à apresentação do texto da Memorial a propósito e, sobretudo, quanto à forma e ao conteúdo. O próprio texto não nos permite afirmar inequivocamente a relação entre penitentes e menores. Nele não se encontra qualquer vínculo a uma ordem religiosa, ao contrário do propósito de 1221 para os humilhados, bem como não se encontra nenhuma referência a São Francisco ou aos frades. Quanto à forma, trata-se de um texto canónico, típico do tempo, com prescrições legislativas e normas de comportamento, sem citações bíblicas ou administrações de teor espiritual. Isto não significa, porém, que a lei se imponha apenas pela lei. De facto, se lermos de forma aprofundada o texto, veremos que uma vida de oração intensa, a frequência dos sacramentos, a obediência a Deus e à autoridade instituída, o estilo de vida pobre e desprendido,
a prática das obras de misericórdia, o rigor dos jejuns, a prática da justiça, a correção fraterna, etc., refletem um ideário cristão altíssimo que nos propõe um seguimento radical de Jesus Cristo na linha do Evangelho. Como características gerais e introdutórias, apontamos 5. A Memorial a Propósito destina-se a ser aplicada no contexto doméstico dos penitentes. Os penitentes vinculam-se à ordem da penitência pelo compromisso de uma vida pobre e austera, alimentada no jejum e na oração. Esta vinculação exigia a liberdade, sendo que a aplicação dos preceitos era pautada pela flexibilidade em razão da situação concreta de cada irmão e da autoridade do ministro. Não estabelece uma organização unificada sob um ministro geral. O elemento constitutivo era a fraternidade, que estava sob a jurisdição episcopal e cuja autoridade residia na Assembleia Periódica dos Irmãos. No âmbito dos conteúdos, as prescrições para a vida dos penitentes podem ser divididas em 3 grupos complementares: a santificação pessoal, a vida social e a organização da ordem. Este caminho de santificação é proposto a todos e configura-se num modo de vida perpétuo. Todos os fiéis, padres, casados, solteiros, jovens, idosos, homens, mulheres, podem ser admitidos à ordem dos penitentes depois de exame diligente sobre a sua condição e ofício. Devem estar em comunhão plena com a ortodoxia e as mulheres casadas só podem ingressar depois da prévia autorização dos maridos. A promessa, que é a profissão, pode ser adiada com o consentimento do ministro e o parecer do visitador, sendo que a mesma profissão tem de ser escrita em ato público, de forma a conferir-lhe validade perante a Igreja e a sociedade. Este vínculo é perpétuo, a não ser que o penitente ingresse numa ordem religiosa. Se o penitente se revelar incorrigível nas transgressões, deve ser expulso e denunciado à autoridade civil, a fim de que lhe sejam revogados os privilégios. Há possibilidade de serem readmitidos depois do parecer favorável da parte dos irmãos mais prudentes. Dos meios externos para a santificação, destacam-se a austeridade no vestir, a proibição de participar em bailes e espetáculos, bem como a promoção dessas formas de convívio social. Também a alimentação frugal deve ser tomada ao ritmo do jejum e da abstinência, em atitude de gratidão e ação de graças. Estes ritmos naturalmente seguem o ritmo litúrgico, onde as festas que celebram os mistérios fundamentais da fé cristã serão vividas sem jejum e sem abstinência. Uma das notas interessantes a este respeito está no facto de ser considerada a situação de cada um, pelo que doentes, débeis, viajantes, grávidas e trabalhadores estão dispensados de algumas mortificações e exigências espirituais. Todos estes meios externos nutrem-se numa vida de oração intensa, numa proximidade com a Palavra de Deus e numa vida sacramental regular pela prática da confissão e pela participação da Eucaristia. De notar o empenho no exame de consciência cotidiano. O penitente não é, ou não era, um ermita solitário. Passo por mais. O propósito de santificação pessoal é inserido na vida social, tanto no âmbito civil como no âmbito eclesial. O seu itinerário pressupõe a fraternidade inserida na Igreja, em comunhão com o magistério e compromete-o na sociedade, particularmente nos setores mais frágeis. O hábito penitente é sinal distintivo de pertença a uma fraternidade, mas também de uma opção de vida que não concorda com outras formas de vida social. Neste sentido, os penitentes são chamados a construir uma nova sociedade, promovendo a paz pela reconciliação com o próximo, seja ele irmão da fraternidade ou não,
recusando o porte de qualquer arma ofensiva. A promoção da paz é uma proposta contracorrente, num tempo em que a Igreja e a sociedade viviam dilaceradas pela discórdia. Os movimentos heréticos protestavam contra a Igreja hierárquica. E a Igreja hierárquica também nem sempre se portava bem. As cidades lutavam entre si. Os senhores feudais faziam guerra ao povo. Os imperadores lutavam contra as comunas que então se impunham. Todo o Ocidente está em estado de sítio contra os muçulmanos. Aqui só uma nota para acrescentar aquilo que disse o Frei Luís Leitão. Os cruzados também eram considerados penitentes. De tal maneira que fazer guerra aos muçulmanos era um estado de penitência. Naquilo que é possível aos penitentes para promover a paz, para além do não porte de armas, estão obrigados a redigir testamento, a fim de evitar guerras entre herdeiros e proibidos de fazer juramento, nem mesmo no simples falar, a não ser que não seja necessário para salvaguardar a paz e a fé, ou em situação de calúnia ou de testemunho sobre alguém. Lembremos ainda que numa sociedade feudal, na qual o súbdito presta juramento ao senhor para garantir segurança e justiça, o penitente liberta-se assim de qualquer vínculo social e preserva a sua liberdade, naturalmente numa lógica de liberdade evangélica. Mais tarde, para salvaguardar esta liberdade, o Papa Gregório IX, pela bula Nimis Patenter, em 1227, concederá aos penitentes de Itália isenção dos serviços militares e dos honorários civis, tais como impostos e atos judiciais. Um outro requisito para uma sociedade nova está plasmado na promoção da justiça, pela restituição dos bens materiais, pelo contributo para a vida e caridade fraternas. Na medida alta do Evangelho, não poderiam faltar as obras de misericórdia, ser apóstolo na família, visitar os doentes e ajudar económica e espiritualmente, participar nas exéquias dos irmãos e irmãs, cumprindo os sufrágios pelos defuntos, rezar pelos vivos e defuntos no decurso do ano, ajudar os irmãos em necessidade e estar disponível para assumir os serviços fraternos sem se apoderar deles, porque, segundo esta regra, os ofícios de ministro e depois também de icónomo, de comunicador ou de secretário são válidos apenas por um ano. Tudo isto deve ser vivido em verdade, que é a aliada da caridade. E por isso compreendemos o rigor contra os transgressores e a correção dos prevaricadores. Como já mencionámos, a Ordem dos Penitentes não surge como uma organização unificada de forma supranacional com o Ministro-Geral. Antes, a fraternidade é o elemento constitutivo e agregador, bem como a base de uma estrutura de governo com ministro, conselho, comunicador ou secretário, icónomo e visitador. A autoridade eclesiástica de referência é o bispo diocesano, que aconselha nos processos de paz, protege contra possíveis ingerências civis e supervisiona a ortodoxia dos candidatos à ordem. O visitador, por sua vez, é a primeira autoridade interna da ordem, atuando sobretudo em questões disciplinares e zelando pela observância da regra. Verifica as condições para o acolhimento dos candidatos, julga as culpas públicas e as sanções, é informado acerca dos escândalos dos penitentes, tem a faculdade de dispensar os membros da ordem, no sentido de dispensar algumas prescrições. Aparece também a figura de um pregador religioso, instruído na palavra de Deus, que pregue e instrua sobre a perseverança na penitência e nas obras de misericórdia. Mas, como diz o texto, haja se possível.
O ministro surge como o animador ordinário da fraternidade. A ele compete aceitar os postulantes, expondo-lhes os deveres a cumprir na penitência e aconselhando-os à profissão. Faz a ligação da fraternidade com o bispo local, com as autoridades civis e com o visitador. Convoca as reuniões mensais, ajuiza sobre o destino das esmolas e solicita a visita aos irmãos doentes. Sob a direção do ministro, servem a fraternidade, o icônomo e o comunicador. O icônomo tem o encargo de administrar as ofertas. O secretário tem a tarefa de transmitir o que é dito e feito na fraternidade, subentendendo-se também a informação sobre a morte dos irmãos enfermos no artigo 23. Como conclusão de tudo isto que se disse, só para arrumar um bocadinho as ideias, eu apresento apenas 6 pontos. O primeiro dos quais, parece-me que a tradicional tese segundo a qual São Francisco fundou a Ordem Terceira é historicamente complexa e não atestada pelas fontes que dispomos. Também não haverá mal que venha por aí, que seja grande. São Francisco, na sua própria experiência, mergulha neste caudal da penitência e, pelo seu carisma, dá-lhe um significativo incremento. Apenas a Supramonte de 1289 é que configurará definitivamente a Ordem Terceira de São Francisco. A Memorial é propósito e demonstra como a Ordem dos Penitentes não tinha uma organização supranacional, vinculando-se antes os penitentes através da fraternidade local. A própria Memorial é propósito, no seu conteúdo, não refere a relação entre penitentes e irmãos menores. Apesar das complexidades históricas, podemos retirar daí influxos importantes para os dias de hoje. A manutenção da tensão entre intuição e instituição permite-nos viver hoje em espírito de contínua atualização do carisma, cuja profissão da regra será sempre, em primeiro lugar, um estímulo à conversão à luz dos sinais dos tempos. Por sua vez, o aprofundamento dos conteúdos da Memorial e propósito poderão motivar-nos a procurar a coerência de vida. Num tempo de aparências, num contexto sociocultural secularizado, laicizado, individualista e materialista, a assunção de um modo de vida penitente não se pode ficar como um modo de se apresentar na Igreja e no mundo, meramente devocional e cristalizado nos albores de um passado que não mais existe. Antes, deverá empenhar-nos por assumir um modo de vida que, sem se dizer de forma narcisista e folclórica, diz-se inevitavelmente como contraponto na cultura atual. Apesar de, historicamente, a Memorial e a propósito não nos garantir a intervenção direta de São Francisco, a verdade é que ela comunga muito do espírito evangélico do poverello de Assis. Conhecê-la, passados 800 anos, desafia-nos a olhar para a casa do cotidiano como lugar de penitência, isto é, de conversão e salvação, bem como a olhar para o irmão como um sacramento. Muito obrigado. À glória de Cristo. Amém.